As atitudes que nós tomamos diante da vida é que vão determinar o nosso futuro. Aquilo que você faz no momento difícil, no momento de facilidade, tudo isso é posicionamento. Posicionamento não necessariamente está atrelado às redes sociais ou ao trabalho que você faz na internet. Posicionamento é como você se apresenta diante da vida. Muitas pessoas ignoram o que eu vou contar hoje aqui e por isso ficam assistindo a vida passar pela janela. Muitas pessoas têm medo de se posicionar, muitas pessoas têm medo do que os outros vão pensar. Mas se posicionar não tem nada a ver com querer aparecer, com querer ficar famoso. Posicionar-se é uma decisão de quem quer vencer na vida, de quem quer ser compreendido, compreendida, de quem quer ser ouvido. Meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento. E hoje eu vou te contar uma história para que você entenda por que você deve se posicionar e a partir de quais decisões você tem que fazer isso. A história de hoje é uma história bíblica, é uma história muito conhecida, mas eu vou te contar de um jeito que você ainda não ouviu. É a história de Davi e a história de Golias. É uma história que todo mundo conhece, mas que hoje vai te trazer uma lição sobre posicionamento. Como conta o livro sagrado, Davi era um filho da tribo de Judá, do povo de Israel. E naquela época, eles lutavam contra os filisteus, um povo vizinho, um povo rival, um povo inimigo. Em determinado momento dessa história, o exército dos filisteus se posicionou diante do exército de Israel e um guerreiro começou a desafiar. Era Golias, o gigante. Ele era muito alto, cerca de 3 metros de altura, forte. Sua imagem amedrontava quem estava perto dele. Como conta a história, Golias se posicionava num local estratégico e ameaçava o povo de Israel, dizendo: quem vai lutar contra mim? Eu não quero nem o exército inteiro. Escolha um homem para me enfrentar. O gigante estava propondo uma guerra de 1 contra 1. E quem vencesse faria do outro exército escravo. Estava lançado o desafio e o rei Saul, o então rei de Israel, para motivar o seu povo, para motivar o seu exército e ver se dali saía um guerreiro valente, propôs que quem vencesse Golias receberia uma série de benefícios. Entre eles, a isenção de impostos para toda a sua casa. Um outro, o vencedor se casaria com uma de suas filhas, ou seja, ele entraria para a família real. Acontece que, durante semanas, ninguém topou o desafio. O gigante, forte, intimidador, continuava a gritar diante do exército de Israel: quem vem me enfrentar? Eu quero um homem, que venha um homem me enfrentar. E ninguém, absolutamente ninguém aceitou o desafio. Muitas das vezes nós enfrentamos Golias no nosso dia a dia. Problemas que parecem imensos, que parecem mais fortes do que a nossa própria capacidade. E muitos de nós ficamos como o exército do rei Saul, tremendo de medo. Diz um trecho da Bíblia que Golias, quando apareceu e começou a ameaçar o acampamento de Israel, alguns homens fugiram. Preste atenção nisso. Estou falando de soldados do exército de Israel, homens treinados, homens capazes, homens fortes, fugiram de medo. Fugiram, tremendo as pernas e as mãos e contaminando quem estava perto. Vamos fugir? Ele vai acabar com a gente.
ele é forte demais, ele é grande demais. Olha o tamanho do escudo, olha o tamanho da espada, olha o tamanho da lança. Quem pode derrubar esse gigante? Contra ele nós não teremos chance. Alguns soldados do exército de Israel tremeram de medo e fugiram diante da ameaça. Muitos de nós fugimos diante do nosso Golias. Eu não sei qual é a dificuldade que você enfrenta. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta. Eu não sei qual é o desafio que você precisa superar para ter uma vida feliz. Mas cada um de nós tem um Golias. Cada um de nós tem um problema a ser vencido. Cada um de nós precisa do que o menino Davi tinha de sobra. Porque sem isso, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Essa é uma história sobre posicionamento, sobre tomar decisão. Aliás, grandes coisas acontecem na nossa vida somente quando tomamos decisões. Ficar esperando que alguém faça pela gente é pura perda de tempo. Achar que a obra do acaso vai conspirar a nosso favor é misticismo barato. Decisão. Você precisa tomar uma decisão. E a decisão que eu te trago hoje é a de se posicionar. Pois bem, como conta a história, o pequeno Davi, que deveria ter cerca de 15 anos naquela época, se aproxima do acampamento. Ele não foi lá para lutar. Ele foi lá para ver se os 3 irmãos mais velhos dele estavam lá, se estavam bem, se estavam vivos. Ele levou comida, queijo. Ele queria encontrar os irmãos, voltar para sua casa e falar para seu pai: olha, está tudo bem. Seus filhos estão lá, estão vivos. Só que quando chegou perto do fronte da batalha, Davi entendeu o que estava acontecendo. Davi viu que havia um gigante ameaçando o povo de Israel. Davi viu que havia um guerreiro valente desafiando o Deus vivo. E Davi começou a querer lutar. Quem é esse homem para desafiar o Senhor dos exércitos? Quem é esse aí? Quem é esse gigante? Tem uma hora na nossa vida que a gente precisa olhar na direção certa. Muitos estavam olhando para o gigante Golias. Davi estava olhando para o Todo-Poderoso Deus. Às vezes a gente olha para o problema e o problema é grande demais e por isso a gente desanima. Mas sempre que você olhar para Deus, você vai ver que Ele é muito maior do que o seu problema. A história que eu estou te contando hoje não é apenas para você se posicionar nas redes, é para você se posicionar diante da vida. Davi tinha um motivo. Esse homem está ameaçando o exército do Deus vivo. E por isso eu vou lutar contra ele. Aí ele procura o rei e fala: o teu servo vai aceitar o desafio e vai entrar nessa batalha. Saul, que era o rei, olhou para aquele menino de 15, 16 anos, talvez no máximo, e fala: você não tem condição de enfrentar. Ele é um guerreiro desde a juventude, você é só um menino. As pessoas não sabem quem nós somos. As pessoas que às vezes apontam o dedo para você e dizem que você não vai conseguir, ela não sabe o que você passou. Ela não sabe quem você é, ela não sabe o tamanho da sua força. Se você der ouvido para as pessoas erradas, você vai ficar parado, vai ficar parada no mesmo lugar de sempre. E é por isso que eu estou aqui para te dizer: confie na sua verdade. Saiba quem você é, porque isso é fundamental para você se posicionar. O primeiro ponto dessa história que eu quero que você guarde no seu coração é que Davi tinha um motivo, e o motivo dele é a maior de todas as verdades. Ninguém pode desafiar o Deus vivo. Ninguém pode vencer o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Aquele que é e sempre será. O início, o meio e o fim, o alfa e o ômega. Davi conhecia a Deus de todo o coração e falou: não, ninguém vai desafiar e vencer o Deus vivo.
Então, para você se posicionar diante da vida, você precisa entender qual é a sua verdade. Quem é que está do seu lado? Qual é a sua verdade? O segundo ponto está na resposta que Davi dá ao rei Saul. Ele fala: olha, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. E certa vez veio um urso tentar pegar as ovelhas e eu lutei e venci o urso. Depois veio um leão. E eu venci o leão. Para proteger as ovelhas do meu pai, eu venci o urso, eu venci o leão. E agora eu vou enfrentar esse gigante. Sabe qual é o ponto aqui? O ponto é que Davi, embora fosse um menino, ele não era um despreparado. Ele já tinha enfrentado um gigante? Não. Mas ele já tinha enfrentado alguém mais forte do que ele, um urso e um leão. E isso o preparou para essa guerra. Davi, de uma forma ou de outra, havia se preparado para enfrentar aquela batalha. E o que eu estou te falando é, para você se posicionar diante da vida, você vai precisar estar preparado. Você vai precisar se capacitar, você vai precisar, de uma forma ou de outra, buscar mais conhecimento, mais força. Porque sem conhecimento, sem preparação, você não consegue vencer nada e nem ninguém. Davi não estava ali à toa. Ele tinha uma verdade. E ele teve preparo. E o terceiro ponto, coragem. Se você não tiver coragem, você não sai de casa. Se você não tiver coragem, você não procura um emprego, você não procura se relacionar com as pessoas. Se você não tiver coragem, você não vence, não cresce. Coragem, coragem. Coragem é manter a sua posição firme, mesmo diante de uma adversidade, mesmo diante de uma oposição. Se as pessoas não querem que você faça, se elas lutam contra você, você tenha coragem para enfrentá-las. E é muito possível desenvolver essa coragem quando você se preparou para isso e quando você tem uma grande verdade. Você precisa se posicionar diante da vida. Se você está num lugar onde as pessoas mentem, onde elas dão um jeitinho, onde elas traem outras pessoas, e essa não é a sua verdade, imponha a sua verdade. Ah, mas Daniel, e se eu fizer isso, eles vão parar de falar comigo? Que ótimo, que maravilha. Por que você precisa dessas pessoas na sua vida? Posicione-se, seja de verdade, mantenha a sua verdade e não abra mão dos seus valores, posicione-se. Quando eu falo para você se posicionar, não é somente nas redes, porque alguém que é brilhante nas redes, mas não brilha na vida real, no dia a dia, é uma grande mentira, é uma grande farsa. Primeiro você tem que se posicionar na vida e isso reflete nas redes sociais. Eu vim te contar essa história para que você saiba que existe um poder no posicionamento. Quando você decide se posicionar na direção certa, da forma certa, o mundo começa a andar a partir disso. As pessoas passam a te enxergar diferente. Você cria, produz e realiza coisas que ninguém mais vai fazer, porque foi você quem se posicionou e não aquela pessoa. Quando você decide se posicionar a partir da sua verdade, da sua preparação e da sua coragem, o horizonte muda. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa e novas portas vão se abrir. Eu quero chamar a atenção para algo da história de Davi e Golias. Você sabe, Davi venceu Golias. Mas eu nem preciso te contar isso. Eu quero chamar a atenção só para a decisão do pequeno Davi, o pastorzinho de ovelhas, a decisão que ele teve de se posicionar. Eu vou para a batalha. Havia um exército de homens treinados, capacitados, bem armados. Nenhum deles foi capaz de enfrentar Golias, um menino, pastorzinho de ovelhas, um pequeno de boa aparência. Ele foi lá e se posicionou. Tem muitos homens e muitas mulheres no seu trabalho, na sua igreja, no seu condomínio, na sua rua, que não têm coragem de se posicionar, assim como aqueles homens do exército de Saul. É a sua chance de dar o passo à frente e falar: eu vou resolver, eu vou fazer. Se ninguém quer
deixa comigo. Quando você dá um passo adiante, se posiciona diante da vida e promete entregar aquilo que as pessoas precisam, você se destaca. Qual o nome do menino que enfrentou e derrubou e matou Golias? Davi. Agora me fala uma coisa. Havia um exército de homens no exército de Saul. Milhares. Me diz o nome de um deles. Me diz o nome de um deles. A gente consegue até lembrar o nome do derrotado, Golias, o gigante filisteu. A história, ela vai lembrar do derrotado, mas ela costuma apagar o nome dos covardes. Aqueles que não se posicionam, somem na poeira da história. Aqueles que decidem enfrentar a batalha, que dão um passo à frente. Esses marcam a história. Esses fazem a diferença, esses mudam o presente e o futuro. Decida se posicionar diante da vida. Não estou falando aqui para você criar um Instagram, um canal no YouTube. Até gostaria que você fizesse. E se você o fizer, eu vou ter um prazer de te ajudar. Estou te falando para você se posicionar diante da vida. Estou falando para você não aceitar aquilo que as pessoas acham legal e é errado. Eu estou falando para você se posicionar quando as pessoas do seu trabalho, da sua rua, do seu condomínio começarem uma fofoca e você falar, eu não vou participar, ou então simplesmente saia, porque isso já é posicionamento. Não fazer parte do mal é se posicionar a favor do bem. Não colaborar com a tristeza é estar do lado da alegria. Decida tomar sua posição com base na sua verdade, com base no que você aprendeu e treinou e com base na coragem. A história até reserva um espaço para os derrotados, mas ela não abraça os covardes. Esses somem na poeira da história. Decida se posicionar e vença, porque não haverá espaço para aqueles que deixam a vida passar e veem tudo pela janela. Chegou a hora de você ser protagonista da sua vida, protagonista da sua história. Quero te agradecer por você ter ficado até aqui. Quero te lembrar da importância de você se inscrever no canal e compartilhar essa história com amigos e amigas. É assim que essa mensagem do bem vai chegar a mais e mais pessoas e vai ajudar a mudar o mundo à nossa volta. E eu quero te incentivar a se posicionar do lado certo, a fazer o que é correto e caminhar na direção que vai levar as pessoas para um final feliz. Não fique na poeira da história. Você foi chamado para ser uma flecha, luz do mundo e a nova influência que esse mundo precisa. A gente vai se ver em breve em mais um vídeo aqui no canal com uma história, uma lição e uma verdade. Muito obrigado e até a próxima, flecha. Eu te desejo saúde e paz.